dia. Uma alegria enorme ver vocês todos aqui. Nós, de modo especial hoje, vamos falar sobre um tema muito caro para todos nós, que é a Reforma Protestante. Por isso esse vídeo, inclusive, esse vídeo eu pedi de, improviso agora de manhã, porque lembro que ano passado nós fizemos uma série sobre a Reforma e o nome da série era Legado. E por isso 500 anos, na verdade, já são 501 anos. Nós estamos comemorando agora 501 anos. E é uma alegria para a gente poder reunir todo mundo aqui para falar sobre um assunto a partir do que a Bíblia diz. Bom ver vocês todos. Estamos aqui agora juntos e eu estou só tentando me encontrar de novo, porque eu estou sem saber onde boto esse papel aqui. Bom dia. Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo número 4. Livro de Colossenses, capítulo número 4, nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar a leitura aqui no vídeo wall, sem problema nenhum. Fico muito orgulhoso de ver a igreja participando de mais uma campanha no INCA. Fazemos isso de várias formas, fizemos distribuição, como todos os anos fazemos, distribuição de cobertores para a população de rua e tantas ações que o nosso grupo de mulheres, o Orion, faz todo ano, além de fazermos regularmente a ação social no Morro do Bumba, aqui no Cubango. Fazemos também no Morro Preventório, na comunidade Preventório, e também na comunidade do Estado, Morro do Estado, aqui no Ingá. Uma bênção a gente poder participar da vida da cidade dessa forma. Queridos, vamos então à leitura do texto. Colossenses capítulo 4, verso 2. Diz assim a Bíblia: Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo primeiro culto, onde ouvimos a Tua voz, onde o Senhor se fez presente. E agora te peço, junto com os meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe muito nessa reunião. As pessoas que estão aqui têm um preço incalculável para Ti. E nós queremos honrar isso, o esforço, o empenho, o voto de confiança que recebemos de cada pessoa. Que saiamos todos daqui dizendo que foi muito bom, inspirador, edificante. E que saiamos te tributando honra, glória e louvor por tudo de bom que foi dito e falado. Que o Senhor nos livre de todo mal. Nós repreendemos desse meio qualquer espírito que não seja o Teu. Nós os repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor proteja os nossos filhos aqui embaixo também, que estão, enquanto aqui estivermos ouvindo a Tua palavra, eles estarão lá embaixo também ouvindo a Sua palavra. Que o Senhor cerque a nossa igreja e que Tu faças prosperar as igrejas dessa cidade que estão nessa manhã cultuando a Ti, pregando a Tua palavra, ensinando a Tua Escritura. Que o Senhor abençoe a cidade de Niterói e que haja um avivamento em nosso país e que Niterói faça parte disso, ó Deus, e que o Senhor traga vida à sua igreja e às cidades do nosso país. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. Queridos, como eu já falei aqui, na última quarta-feira, dia 31 de outubro, nós celebramos 501 anos de Reforma Protestante. Foi um evento marcante para o mundo, não só para o mundo cristão, mas para o mundo de modo geral. E evidentemente que os reformadores do século XVI, porque o evento é marcado, celebrado a partir de um episódio, quando esse grande personagem chamado Martinho Lutero, que desiste da carreira de advogado para se tornar monge, ele então, por conta de um susto que ele toma, ele estava indo de um lugar para outro num cavalo, e no meio do caminho enfrentou uma tempestade de raios absurda, e ele disse que se sobrevivesse, fez uma promessa a Santa Ana, se ele sobrevivesse, ele, que não é padroeira dessa igreja, tá bom? Quem é visitante, fica tranquilo, estou só contando a história. Ela, então, se o protegesse da tormenta, ele se dedicaria ao ministério, se dedicaria integralmente à obra de Deus, largando para trás seus sonhos para ser advogado.
ou ele realmente estava muito desesperado e não ligava muito para ser advogado, mas ele abriu mão de algo muito importante, porque naquela época a carreira de jurista era muito importante. E aí ele sobrevive, se entrega ao ministério, se torna monge agostiniano. Ele estuda, como era um grande intelectual, um grande humanista, ele vai para os originais e conhece a Bíblia no hebraico, conhece a Bíblia no grego, conhece a Bíblia no latim e começa a questionar a própria igreja. Ele se soma a muitos outros homens que antes contestavam os descaminhos da igreja, a ganância da igreja, a excessiva politização da igreja, a excessiva intromissão nos negócios seculares pela igreja, de maneira que ele começa a ser ouvido como alguém que poderia, sim, trazer coisa nova, mas também era uma ameaça, porque nesse período a igreja estava imbuída de um grande projeto, de um sonho, e estava envolvida num grande projeto que era a finalização da Basílica de São Pedro. E o Papa Leão X tinha esse sonho, o de concretizar no seu papado uma obra tão grandiosa como a Basílica de São Pedro. E Lutero começa a questionar essas coisas, sobretudo a venda de indulgência, a venda de perdão. O sujeito era perdoado definitivamente, poderia ser libertado do purgatório se pagasse uma certa quantia em dinheiro ou em propriedade. E para vocês terem uma noção, em algumas basílicas havia um cartório já para lavrar a escritura, para que a pessoa não perdesse tempo. E Lutero contesta aquilo e evidentemente se torna um grande problema para a igreja. E, queridos, foi então a partir da fixação das teses na porta da igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, que ele passa a ser conhecido como o reformador Martinho Lutero. E a partir daqui a gente vem celebrando ano após ano a evolução dessa igreja que é chamada de protestante. Esse termo foi dado a gente de maneira pejorativa. Os cristãos que seguiram Calvino, outro reformador, só que esse era francês, Lutero era alemão, e um outro chamado Zwinglio, que era suíço. Os irmãos que acompanhavam esses líderes foram expulsos da igreja. E aí foram chamados de protestantes, pessoas que protestavam contra a Santa Igreja. Não era objetivo de Lutero, não era objetivo de nenhum reformador romper com a igreja. Eles queriam reformar a igreja, eles queriam reformular as coisas, acabaram criando uma ruptura. E quando saíram, foram chamados pejorativamente de protestantes, mas eles não aceitaram esse rótulo e pensaram, o que nós somos? O que nós somos? Nós somos evangélicos, porque seguimos os evangélicos. Então o termo evangélico vem daí. É um título que eles escolheram porque estavam dispostos a seguir os evangelhos, apenas os evangelhos. Bom, esses homens, quando começaram seus estudos, seus movimentos, não tinham a menor ideia do que tudo isso causaria. Eles não tinham a menor noção de que seus estudos, suas palavras, seus sermões, suas aulas de escola dominical teriam os desdobramentos que tiveram. Eram desdobramentos imprevistos. E evidentemente que esses homens não tinham ideia, por exemplo, de que iam mexer com a economia mundial. Atribui-se a João Calvino o nascimento do capitalismo, porque a igreja até aqui criticava o acúmulo de bens ou a excessiva riqueza. A única instituição que poderia ser rica era a igreja, os cidadãos não. E com a mentalidade de Calvino, as coisas mudam, porque como João Calvino via o mundo? Ele via o mundo através das lentes da Bíblia. Ele não colocava a religião num aspecto separado e o mundo secular no outro. Ele dizia que todo mundo tinha que ser atingido pela teologia, pelo conhecimento de Deus, porque é isso que a palavra teologia significa. E isso causou uma grande mudança, porque, outro exemplo, a igreja dizia que a verdadeira vocação, a vocação superior, era o sacerdócio. A dedicação exclusiva à obra de Deus. O resto era coisa de segunda importância. Calvino, Lutero e Zwinglio, os reformadores magisteriais, como se chama, começaram a dizer o seguinte, não, de forma nenhuma. Qualquer pessoa que faz alguma atividade em prol da sociedade é uma pessoa chamada, vocacionada por Deus. Portanto, o sapateiro, o lenhador, o agricultor, o pastor de ovelhas, a dona de casa, o advogado médico, todos que fazem alguma coisa fazem por causa de um chamado. Portanto, devemos fazer tudo com zelo, com excelência, com empenho. Queridos, isso causou uma revolução, porque a população atingida por esse discurso começa a perceber que a produção de uma caneca estava sendo feita sob a vista de Deus. E isso gerou um outro movimento chamado de puritanismo, que nasce na Inglaterra, vai para a Holanda, atinge alguns países do norte da Europa e vai junto com os peregrinos para os Estados Unidos, que vão fazer dali uma grande nação. O que os puritanos prezavam? A pureza da vida,
Viviam de uma maneira austera, tudo deveria ser feito para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Isso era uma verdadeira fixação. Então vejam como uma coisa acontecia. Por que eu estou falando que Calvino é tido como o pai do capitalismo? Porque essas pessoas começaram a trabalhar com essa obrigação de produzir tudo sob a vista de Deus, com um fim que glorificasse, que exaltasse o nome de Deus. Vou dar aqui o exemplo de sempre. Quem já ouviu, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou me esforçando, deveria pensar em outros, mas vou falar o mesmo de sempre. O sujeito não é convertido, é um produtor em grande escala de canecas. Porque não conhecia Deus, ele queria ter o maior lucro possível e o menor gasto possível. Ele comprava a pior matéria-prima, fazia uma caneca tosca e botava na prateleira do Extra ou Pão de Açúcar por um preço alto, absurdo. As pessoas então pagavam caro por um produto ruim. E ele embolsava aquilo tudo e os empregados eram tratados como lixo. Quando ele se converte e vai para uma igreja com essa mentalidade de que Deus vê tudo e exige de nós excelência, cuidado, ele se converte, se arrepende disso e começa a comprar uma matéria-prima de alta qualidade e começa a cuidar da apresentação da caneca. Em nenhum livro de história você vai encontrar essa história que eu estou contando. Isso é fruto de estudo que eu venho fazendo ao longo dos anos e estou exemplificando dessa maneira. Ele então passa a produzir, porque teme a Deus, porque vive para a glória dele, ele passa a produzir a melhor caneca possível. E aí ele põe na prateleira uma caneca muito bem feita, com material de alta qualidade, por um preço justo. E o lucro passa a ser dele e dos seus empregados também. Você chega no mercado, quero comprar uma caneca. Aí você vê uma tosca, caríssima. E você vê uma super bonita, linda, com acabamento, não tem rebarba, não machuca o lábio, não incomoda o dedo, metade do preço. Qual que você vai levar? Está com vergonha? É tão simples a resposta, vai levar a barata. Feita por um cristão com esse pensamento. E o que acontece? Esses cristãos se tornam os mais ricos da história do cristianismo. Porque eram puritanos, tinham que usar o dinheiro com cuidado. Não apenas para si próprios. Eles eram extremamente austeros, os puritanos. Exagerados. Chegaram ao ponto de se envolverem com guerra, com Oliver Cromwell na Inglaterra. Mas é outra história, eu não vou perder meu tempo com eles, senão me enrolo completamente com vocês. E aí eles começam a poupar bastante dinheiro e a usar com muito critério. E aí eles começam a usar, para a glória de Deus, o dinheiro. Como? Ajudando a construir hospitais, universidades, orfanatos, cidades. Começam a ajudar os mais pobres. E isso vai gerando uma classe de cristãos preocupados com o social. O que o pensamento calvinista gera? No caso da caneca. O produto é barato, mas o empregado ganha bem. A pessoa é mais importante que o produto. Não é o que a gente vê no Brasil. Não foi a nossa herança cristã. Nós temos aqui um produto caro e a mão de obra mal paga. Isso foi, inclusive, objeto de estudo de um dos pais da sociologia, que é o Max Weber. Ele escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que deu origem a esse livro? A observação de um homem brilhante como ele, um alemão brilhante, que olha para a sociedade e percebe por que os crentes protestantes são mais ricos que os crentes católicos. Não era religioso, o objetivo dele era olhar cientificamente para um fenômeno. E ele chega à conclusão de que a diferença entre um e outro estava no seu cristianismo. Os cristãos calvinistas de origem puritana faziam tudo para a glória de Deus, estudavam mais e não tinham crise com o lucro, porque o lucro lhes dava a oportunidade de fazer a obra de Deus melhor. Enquanto os católicos tinham resistência ao lucro, ao acúmulo de riqueza. E aí, queridos, vemos então o quanto a reforma protestante mudou a figura, a estética do mundo econômico, político e na educação. Os puritanos que fundam os Estados Unidos vão atrás de uma nova nação. Se você olhar para o mapa americano, norte-americano, e perceber por onde eles chegaram, vocês vão ver lá que todos os lugares foram batizados com a palavra nova. New York, Nova York, New Hampshire, Newark, que é Nova Arca, New Ark. Então, falei com sotaque do Texas, eu vou procurar mudar um pouco, vocês estão acostumados. Desculpa, eu vou usar mais o pessoal de Miami, mais nós. Eles queriam uma nova vida. E eles disseram, aqui não vai ter rei, aqui não tem monarquia, porque isso só serve para drenar a nossa energia. Aqui teremos uma res pública, um governo para o povo. Nós queremos governar para nós vamos morar aqui. Nós não vamos tirar a riqueza daqui.
Esta igreja calvinista segue essas orientações. Queremos progredir. E, queridos, eles não tinham noção do quanto isso ia mexer na educação. Martinho Lutero traduziu a Bíblia toda para o alemão do seu tempo. Ele é chamado de pai do alemão moderno, Martinho Lutero. O aluno dele, Melanchthon, é chamado de pai da Alemanha, porque se preocupou em educar o povo alemão da melhor forma possível. Preocupados com a formação de pastores na Nova Inglaterra, no novo país, dos Estados Unidos da América, os primeiros moradores, logo depois de um tempo, disseram: precisamos de uma escola para formar nossos pastores, nossos filhos. Criaram a escolinha, foi crescendo e era um nome. O nome da escola é John Harvard. Se tornou a Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo. Então, queridos, eles não tinham noção de onde chegariam. A Reforma Protestante nos legou um compromisso de constante vigília. Atenção. No meio do caminho, a igreja parou para se refazer e a gente sabe que a igreja não está pronta. Essa igreja aqui é uma igreja em constante evolução. Em teologia, a gente faz distinção entre dois tipos de igreja. A igreja que existe, a igreja dos humanos, que é a igreja dentro da teologia chamada de militante, é a igreja imperfeita, que tem joio e trigo, que tem fofoca, que tem confusão, que tem luta por poder. É a igreja que Cristo ama. E temos a outra igreja, que não é a igreja dos vivos, fisicamente como falando, é a igreja do céu, é a igreja triunfante, é a igreja que triunfou, a vencedora. Lá não tem joio, lá só tem trigo, é a igreja pura. Nós nunca teremos uma igreja militante com 100% de pureza, mas temos que lutar pela pureza cada vez mais elevada da igreja. Então, queridos, porque somos uma igreja em formação, nós temos que nos vigiar constantemente, para mantermos, inclusive, a nossa relevância social. Porque há igrejas que abrem suas portas para responder perguntas que ninguém está fazendo. Para debater de coisas que não interessam mais à sociedade. O mundo pegando fogo e a gente falando sobre sexo dos anjos. Sobre quantos anjos cabem no fundo do buraco de uma agulha. Então nós estamos num mundo que vive em crise. E a igreja precisa estar antenada. Bom, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses pode nos ajudar muito a pensar sobre esse legado da igreja, sobre essa necessidade de estarmos sempre vigiando a nossa vida. E aí, queridos, um pouquinho rapidamente aqui de contexto. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses foi escrita para uma cidade turca. Quando a gente fala de Ásia Menor, você está lendo a Bíblia, e diz lá que Paulo foi para a Ásia Menor. Ásia Menor, na Bíblia, é onde hoje conhecemos o país Turquia, que está no centro dos telejornais, dos jornais escritos, por causa de algo que aconteceu bizarro há pouco tempo. Um jornalista árabe foi a um consulado árabe no território turco e lá dentro foi esganado, seu corpo foi esquartejado e dissolvido por ácido. Isso está repercutindo no mundo inteiro, porque o presidente turco está insistindo para que essa história não caia no esquecimento. Houve uma tentativa de camuflar com os Estados Unidos, porque há uma relação comercial muito forte com esse grande produtor de petróleo que é a Arábia Saudita. Porque o jornalista morto era um crítico da monarquia saudita. Então estamos falando de um país que há muitos anos vem tendo grande importância. E uma importância crucial se deu também porque aqui estão muitas igrejas das quais a Bíblia trata. Por exemplo, quando você começa Apocalipse, você vê lá que João escreveu 7 cartas para igrejas daquela região, da Turquia. Todas as igrejas do Apocalipse estão no território turco. E ainda, queridos, no século IV, converte-se o primeiro imperador romano, Constantino. E ele resolve colocar no território turco a cidade capital do seu império e dá o nome dessa cidade Constantinopla, que ficava onde hoje é Istambul, a cidade mais populosa da Turquia. Então a gente está falando de um território muito importante que tem mantido sua relevância por milênios. E agora, queridos, vemos Paulo escrevendo uma carta que foi plantada ali. E por que ele escreveu essa carta? Escreveu porque recebeu a visita de um amigo enquanto ele estava preso. Paulo estava preso nesse período. O crime dele era, a acusação contra Paulo, é que ele não respeitava os costumes judaicos e criava muita confusão social e desunião política. Paulo, então, é caluniado, posto na cadeia, na prisão. E enquanto está preso, escreve cartas maravilhosas. Carta aos Colossenses, carta aos Efésios, a Filemon e a Filipenses. São as cartas da prisão.
Então Paulo está ali, quieto, era um homem que viajava, fazia muito, era um homem extremamente ativo, e agora, preso, ele produz essas epístolas preciosas. E o que acontece? Um amigo dele, um cooperador dele, alguém que andava com ele, trabalhava com ele, chamava Epáfras. Epáfras vai até onde Paulo estava e diz o seguinte: Paulo, as coisas não vão bem na igreja de Colossos. E ele começa dizendo o que não estava bem. Havia em Colossos, na igreja de Colossos, um grupo de professores que estavam ensinando coisas que agrediam os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi o plantador desta igreja, nunca tinha ido lá, mas tinha um carinho de pai por aquele povo. E quando ele toma conhecimento do que estava em jogo, ele percebe, falsos ensinos levam à prática errada. E ele começa escrevendo sobre aquilo que estava sendo ensinado ali. Os crentes, por exemplo, segundo os falsos professores, estavam sendo orientados a guardarem sábado, que é uma prática do Antigo Testamento. A igreja estava liberada dessa observação, a igreja estava liberada dessa obrigação de rigorosamente seguir os mandamentos, por exemplo, o mandamento de continuar no sábado, observando o sábado. E aí, queridos, Paulo escreve, olha, não é para guardar sábado, porque eles estavam ensinando isso. Eles estavam ensinando que o povo deveria guardar festividades relacionadas à lua, deveriam ter um rigor ascético muito grande, um estoicismo muito forte. E Paulo diz o seguinte, todo esse rigor físico, esse autoflagelo, tem aparência de piedade, mas no final não tem efeito nenhum. Isso é bobagem, estão sofrendo à toa. E queridos, o grande problema em tudo isso é que esses ensinos tiravam de Cristo a glória da salvação. Porque não bastava a pessoa crer em Jesus como seu Salvador, ela tinha que contribuir através da observação do sábado, circuncisão e outras práticas judaizantes. Então Paulo escreve essa carta para combater esse tipo de erro que era fatal para o Evangelho. Então, queridos, olhando para esse texto de Colossenses, entendendo um pouquinho do seu contexto histórico, a gente pode tirar algumas lições para essa igreja que está celebrando a reforma, que está procurando manter-se alinhada. E aqui a gente aprende com Paulo algumas coisas, e a pergunta que eu quero responder nesse momento é essa. O que a gente aprende com Paulo em Colossenses? Para essa pergunta eu encontrei duas respostas. Primeira, com Paulo aqui em Colossenses, nós aprendemos que a igreja deve ser íntegra. Que a igreja tem que ser íntegra. E você vai entender exatamente o que eu quero dizer por integridade. Vejam comigo o verso de número 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Esse pequeno verso tem bastante informação. E a gente tem que olhar com calma aqui. Por quê? Por causa das palavras que ele usa no original. Para quem não conhece a Bíblia, ela não foi escrita nesse idioma que estamos aqui diante dele, português. Originalmente foi escrita em hebraico e depois traduzida para o grego e mais tarde para o latim. Então, quando a gente olha para o texto original, para o caso grego, a gente vê a palavra que Paulo escolheu para, por exemplo, dizer que o povo deveria orar estando em alerta, com o estado de espírito alerta. A palavra aqui do verso 2 para alerta no grego, sabe qual é? Não sei, Fabrício, não tive tempo de olhar o grego hoje de manhã. A palavra alerta no grego diz, dediquem-se à oração, estejam alerta. É Gregório. Meu tio chama Gregório, é exatamente, Gregório. Gregório é a palavra que ele usou. Estejam alerta, Gregório. O que é Gregório? Estrita atenção. Gregório significa alerta, ativo. Gregório nos remete a uma mente ativa, vigilante, acesa. Olha que coisa interessante. Paulo diz o seguinte, orem e estejam com a mente ativada, com as sinapses acontecendo, com os neurônios em ação. Orem com energia elétrica no cérebro. Orem com a mente acesa, não em transe, não inconscientemente. Orem com a mente alimentada. Ele continua, e sejam o quê? Agradecidos. Sabe qual é a palavra para agradecidos no grego? Fabrício, já falei que eu não li o grego. Agradecido no grego é Eucaristia. Eucaristia significa gratidão. Gratidão. Aponta para um coração cheio de gratidão a Deus. Vejam a integridade da qual estou falando. Não estou falando de integridade moral, embora a gente saiba que isso é a base de tudo.
O que eu estou dizendo é que Paulo mostra como Deus nos fez. Deus nos fez para funcionarmos em inteireza, não em divisão. Por isso, integridade. A palavra íntegro significa não dividido, inteiro. Uma laranja deixa de ser íntegra quando é dividida em duas partes. E um crente deixa de ser íntegro quando se divide entre uma postura dentro da igreja e outra postura fora da igreja. Aí está falando de integridade moral. Mas nesse caso aqui eu estou dizendo que a integridade que o crente deve buscar é a integração, a junção, a harmonia entre a cabeça e o coração. Paulo está dizendo, orem Gregório com a mente ativa e orem com eucaristia, com gratidão. Gregório fala de mente, eucaristia fala de coração. Gregório fala de pensamento, eucaristia fala de sentimento. Gregório fala de razão e emoção, aponta a palavra Eucaristia. Paulo está ensinando à igreja de Colossos que nós temos que manter a harmonia na qual estamos estabelecidos, sobre a qual estamos estabelecidos. É uma vida em que pensar não é melhor que sentir, e sentir não é melhor do que pensar. Quando a gente pensa sobre Jesus, nossas mentes alimentam um coração que fica cheio de gratidão por Jesus, de amor por Jesus. Por que eu estou falando isso, queridos? Por exemplo, essa igreja aqui é uma igreja calvinista. É uma igreja evangélica calvinista. Calvinista gosta de estudar. Calvinista gosta de gastar tempo lendo a Escritura e lendo todos os livros que nos ajudam a entender melhor esse livro. Calvinista tem um grande desejo de conhecimento, é uma marca do calvinista. E sabe qual é a maior tentação para um calvinista? Arrogância intelectual. É ele achar que ele é muito mais inteligente que todos os outros. E que quem não crê no que ele crê está errado, está em heresia, ofendendo a Deus e está a ponto de cair no inferno. Esse é o problema do calvinista, que estuda muito. É achar que é melhor intelectualmente, é arrogância intelectual. E tem uma outra igreja evangélica que não é nossa, que é a igreja pentecostal. A igreja pentecostal está diante de uma outra tentação, que é a da arrogância espiritual. Muitos pentecostais acham que o Espírito Santo foi patenteado por eles, que Deus só fala através deles, que só os cultos deles libertam. E aí está o desequilíbrio. Porque eu não quero me identificar com os exageros do lado de lá, dos pentecostais, eu me torno muito racional. Ninguém me engana. Mas não sente nada. Do outro lado, eu não quero ficar como eles são. Conhecem apenas a parte morta da letra. Por isso eu não estudo, porque a letra mata. Eu quero sentir Deus, eu quero viver em Deus. Posso falar isso porque me converti numa igreja pentecostal. Vivi coisas maravilhosas na igreja pentecostal. Deus falou poderosamente, e eu acredito quanto que Deus usa muito no Brasil a igreja pentecostal. Tem um grande amor pela igreja pentecostal. Mas as duas estão diante de precipícios. E a gente erra quando tenta ser uma coisa ao invés da outra. Paulo está dizendo, orem com inteligência, leiam jornal, leiam revista, se informem, entrem nos sites, peguem informações, tragam isso para a mente, mas o coração tem que estar vivo. Se a gente mantiver o equilíbrio, se a gente buscar unção e associar essa unção que a igreja pentecostal tanto quer com a reflexão que as igrejas reformadas tanto buscam, nós vamos ver o próprio Cristo. Paulo, queridos, o apóstolo Paulo, um homem que escreveu Romanos. Quem já tentou ler Romanos sabe, é difícil. Não consigo sair de segunda, não consigo avançar porque eu volto para entender a estrutura literária que ele coloca, já é difícil. E ele vai profundo na teologia, mas é um homem que, como ele diz, foi ao terceiro céu. O que é isso? O judeu, como ele era, pensava no céu de três maneiras. O céu primeiro, segundo e terceiro. O primeiro céu é o céu dos passarinhos. O segundo céu é o céu dos planetas, das estrelas, do sol e da lua. E o terceiro céu é o lugar onde Deus mora com os seus anjos. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu fui tomado num momento espiritual tão glorioso que eu fui posto diante do Todo-Poderoso. E vi coisas tão incríveis que eu não posso nem comentar com vocês. Tamanha é a santidade do que eu vi. Então vemos em Paulo esse equilíbrio. E sabe o que é bom para a gente quando a gente encontra esse equilíbrio? É que a gente fica livre
de sermos crentes que conhecem um Cristo que não amam, ou de sermos crentes que amam um Cristo que não conhecem. Esse é o problema. Esse é o problema. Conheço teólogo, PhD em teologia, conhecido próximo, conhece a Bíblia como poucos, boca cheia de palavrão, coração cheio de raiva, vida de ímpio. Conhecem a Cristo, mas não amam a Ele. Ele mesmo falou, Jesus falou, do que adianta vocês ficarem dizendo que me amam e não fazem as coisas que eu mando? Não me obedecem. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, dizia Isaías. Um coração que ama, e ama porque conhece, é um coração obediente. Agora, por outro lado, existem pessoas que se dizem extremamente espirituais, que sentem Deus no coração e que não podem dar um passo fora, que já soltam a língua em línguas estranhas, uma coisa absurda, mas são pessoas extremamente fofoqueiras. São pessoas que não pagam suas dívidas, seus cheques pré-datados. São pessoas que sujam o nome na praça de propósito e esperam um tempo lá que vai caducar para comprar de novo. É gente que pede para o outro usar o cartão e não paga o sujeito. Gente sem caráter. Mas que na igreja fala em línguas, tem visão, vê anjo de tudo que é jeito e tamanho. Não conhece o Cristo da Bíblia. Por isso, queridos, é que a gente tem que botar as duas coisas. Quem Deus é? O que Ele quer? Onde Ele se revela? Aqui. E aí o coração começa a aceitar esses comandos. Então, queridos, uma igreja íntegra, um crente, mais do que esse espaço aqui, porque no CNPJ a igreja é esse lugar, esse endereço, esse CEP. Mas olhando do céu para cá, Cristo olhando para nós, igreja somos nós, igreja é CPF, não CNPJ. Então, uma igreja, nós, igreja, que de fato está seguindo o legado dos reformadores, é uma igreja íntegra, uma igreja que junta essas duas coisas. E em último lugar, nós aprendemos que a igreja deve ser, além de íntegra, a igreja deve estar sempre atenta. É uma igreja atenta e não desligada e distraída. A gente vive num tempo de muita gente distraída. De pessoas que, para vocês terem noção, na Inglaterra, eles já escrevem em muitos lugares, em Londres, no chão, avisando que a calçada acabou. Que agora ali era uma rua, uma travessia, porque muita gente está sendo atropelada porque está distraída com o telefone e não vê a hora de atravessar a rua, acaba sendo atropelada. Vivemos num tempo de muita distração. Vocês viram na China, a mulher que discute com o motorista do ônibus e bate nele com o telefone, ele se distrai a direção, o ônibus cai e dos 17, 16 morrem afogados? Deve estar apanhando até agora no inferno essa pessoa, de todo mundo que estava no ônibus, não tinha nada a ver com aquilo. Ela bate no motorista que não parou no ponto que ela queria que ele parasse, começa a bater na cabeça dele com um celular, ele se distrai, o ônibus perde direção, vão para dentro do mar. E com essa história eu acabo com o seu domingo. A igreja deve estar sempre atenta, porque ela está com a sua mente ativa, seu coração está vibrando, sobretudo, de amor pelas pessoas que estão lá fora. Paulo, vejam comigo aqui os versos 3 e 4, Paulo escreve assim: ao mesmo tempo, orem também por nós. Ele falou o seguinte: orem assim, com a mente ativa, Gregório, com o coração cheio de eucaristia, cheio de gratidão. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo está pedindo o seguinte: peçam a Deus, para eu poder encontrar um caminho para falar de Cristo. Ele estava preso, gente. Paulo não parava, Paulo era um perigo, porque as pessoas que estavam ao redor dele na cadeia se converteram, muitas se converteram. Ele continua pedindo: Senhor, me dá a oportunidade, pede oração por isso, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, que é o Evangelho, pelo qual estou preso. O Evangelho é uma notícia, tá, gente? Não é qualquer coisa que está no Evangelho. O Evangelho é uma notícia. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi posto na sepultura e ressuscitou o terceiro dia. Esta é a mensagem. É isso que de fato converte uma pessoa. Orem para que eu possa manifestá-lo como, queridos? Isso é importante. Está projetado aqui? Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como é meu dever, como me cumpre fazer. Paulo então mostra o seu orgulho pelo Evangelho. Ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele não tinha constrangimento com isso. Ele dizia no livro de Romanos, capítulo 1:16, Paulo diz assim: não me vergonhe do Evangelho, porque ele é o que de Deus?
o poder de Deus para todo aquele que crê. Quando ele usa a palavra poder de Deus, ele usa assim, dinamis teu, dinamite de Deus. Olha o termo que ele usa para dizer que o evangelho é poderoso. Você sabe que é uma dinamite. Os ladrões estão usando para explodir caixa eletrônico. A força que uma banana de dinamite tem é muito grande. Por que Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho? Porque é dinamite para ele. É dinamite de Deus. Porque Paulo era uma rocha. Antes de se converter, se chamava Saulo. E a gente sabe que ele era um homem que maltratava a igreja, matou gente para impedir que a igreja avançasse. Ele era implacável, ele era ruim para a igreja. E achava que estava prestando culto a Deus com isso. E essa pedra chamada Saulo vai em direção a Damasco, atrás de cristãos que estavam ali. E ali, queridos, naquele caminho, esse homem bruto encontra com a rocha viva. E a rocha Saulo se despedaça de cima a baixo. Ele se converte. E Jesus fala a linguagem de Saulo. Saulo gostava de violência, então é com violência que eu vou falar com você. É assim que você entende a vida? Então eu vou te quebrar de cima a baixo, você vai ficar cego. Ficou cego, ficou desorientado. Cego do corpo e cego da alma, porque ele não entendia o que tinha acontecido. Deus então, com muita gentileza, quebra Paulo de cima a baixo. Muito prazer, eu sou Jesus Cristo. E Paulo vira um pó. Tanto que esse nome Paulo significa pequeno, é o nome que ele dá a si mesmo a partir daquilo. Aquela rocha se transforma numa pedrinha, diante do Cristo que ele conhece, que é a rocha eterna. Então ele está dizendo o seguinte, o Evangelho, que é esse mistério pelo qual eu peço que vocês orem, não por ele, mas para que eu encontre portas para apresentar isso, eu não me envergonho dele, ele é o poder de Deus para quebrar rochas como eu. Então, Paulo está dizendo, eu preciso continuar, porque é isso que me cumpre. É isso que eu preciso fazer, é meu dever, me cumpre fazer isso. Entregar às pessoas o evangelho, estando livre ou estando preso. Paulo gostava de rua. Paulo gostava de quem estava na rua. Por que eu estou falando isso? Por causa do verso 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Manifestá-lo abertamente no grego é uma palavra só. Phaneru. Phaneru significa ser claramente identificado. É você olhar de primeiro e entender. Eu tenho uma colega de turma lá da PUC, ela lançou um livro agora que foi produzido dentro do curso que a gente fazia, chamado Linguagem Clara para Textos de IGOV. Não interessa muito não, porque é um livro muito técnico realmente, para você fazer devocional nisso. Não é. O objetivo da Eloisa Fischer é o de ajudar o cidadão a ser mais cidadão, transformando os textos do governo mais acessíveis à população. Porque ela diz, a cidadania não pode ser plenamente exercida se o texto não for compreendido. Você vai, por exemplo, a um site da Prefeitura de Niterói e lá tem uma informação de um direito que o morador de Niterói tem a um tratamento. Só que a coisa está escrita de tal forma que ele não entende, ele então desiste de entender e dizer a si mesmo, ele deixa de exercer a sua cidadania, deixa de ser plenamente cidadão de uma cidade. Então o objetivo dela é tornar os sites públicos, com esse livro, que é o primeiro livro em língua portuguesa sobre o assunto, ela quer ajudar no controle social, quer ajudar para que os governos tenham uma linguagem que seja entendida de primeira. Isso já vem sendo feito na Inglaterra desde 1970. E agora ela está lutando por isso junto às cidades. E fez até um projeto com um hospital da Lagoa, em que havia um texto complexo sobre infecção hospitalar. Ela propôs um novo, com uma nova diagramação, porque linguagem clara não é só texto, é também diagramação. O hospital aceitou e ficou muito mais fácil entender como a gente evita contrair infecção hospitalar. Então, queridos, está lá a Heloísa, lançando o livro. O lançamento foi na Gávea a semana passada. Tentando ajudar a população a entender o que o governo diz. E o cristão precisa entender que é nosso feijão com arroz falar claramente sobre as coisas de Deus. É uma obsessão dos pastores saber se comunicar com as pessoas. É o nosso trabalho principal. Esse aqui é o meu trabalho principal nessa igreja há 20 anos. É falar de tal forma que todo mundo entenda de primeira, porque foi assim que Jesus fez o tempo todo. E Paulo está dizendo, eu oro para vocês,
Eu peço a vocês, para que vocês orem por mim, para que eu possa entregar esse mistério, o Evangelho, mas não quero entregar de qualquer maneira, eu quero ser entendido de primeira, porque é o Evangelho que muda todas as coisas, é o Evangelho que transforma a nossa vida. E Paulo então, quando usa o termo phaneru, está falando de didática, de compreensão, e ele era um habilidoso professor. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo e era fariseu, professor. Ele sabia ensinar, ele sabia se comunicar, ele era claro, convincente, persuasivo, inteligentíssimo. E agora ele quer usar todas essas habilidades para o Evangelho, para a causa do Evangelho. E ele pede então que Deus lhe dê chance de falar com clareza. E, queridos, qual é a aplicação para nós que estamos recebendo esse legado da reforma? A igreja evangélica não pode perder o ensino básico de que nós existimos em virtude dos que estão lá fora. Nós existimos como evangélicos por amor a esse mundo. A nossa visão desse mundo tem que ser mais positiva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por esse mundo. E o que a gente vê muitas vezes são pastores e pastoras ensinando a sociedade evangélica a odiar esse mundo. E em determinados discursos é odiar as pessoas desse mundo. Não conseguem fazer a distinção da pessoa e do pecado. E aí, queridos, nesse desejo de não ser como o mundo, se torna uma coisa completamente diferente. E aí assume de vez o crentez, o idioma evangélico, e a coisa toda é feita para edificar o crente. E ali naquela igreja não se vê muita gente sendo batizada. Naquela igreja as pessoas já têm que chegar prontas. Precisam chegar prontos para não escandalizarem os que já estão lá. E aí o que você percebe? Uma não renovação de crentes. A igreja vai envelhecendo, não tem nenhum pastor indo para seminário, os pastores vão envelhecendo e há o desespero de alguém assumir o comando daquela igreja. O mundo precisa entender a mensagem que nós temos, o mundo está desesperado por essa mensagem. Nós precisamos ser, como a Luísa fala, a linguagem do IGOV, e nossa, como crente tem que ser simples, tem que ser clara e tem que ser humana. A gente tem que falar diretamente às pessoas. Nossos cultos, nossas músicas, nossos sermões, nossa arquitetura tem que dizer para quem está ali fora da Avenida 7, nós somos iguais, moramos na mesma região. Você não vai ser teletransportado para um lugar para ouvir coisas estranhas, você vai entrar num lugar que vai te fazer muito bem. Por isso todo o trabalho, por isso todo o cuidado, por isso todo o doutrinamento, para a gente não estranhar quem chega aqui de forma diferente, para não julgar quem é diferente, para acolher. Nós precisamos de cultos acessíveis, de músicas acessíveis, de sermões acessíveis. Nós precisamos, como Paulo, apresentar de forma clara o que nós queremos. E a nossa comunicação começa no visual. É intencional termos essa estética. Olhamos para a nossa cidade, temos o bairro de Caraí como referência, porque é o grande centro de formação cultural, financeira. Não estou querendo desprezar as outras áreas da cidade, mas nós temos que ter alguma referência. E é aqui que nós estamos. Estamos aqui nessa região há 20 anos. E aqui, queridos, o que nós queremos é que as pessoas conheçam o Deus de Jesus Cristo. E ele ainda diz algo aqui tremendo, queridos. Vejam comigo o verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha o que Paulo está dizendo. Quando vocês estiverem se comunicando, quando tiverem oportunidade, essa que eu peço para que Deus me dê, usem sabedoria para vocês saberem se comunicar e que as palavras sejam agradáveis, temperem o que vocês digam com sal. Jesus Cristo, numa certa ocasião, cansado, para na beira de um poço, tinha uma mulher tirando água dali, era uma samaritana. Jesus estava em Samaria, os samaritanos não se davam com o povo de Jesus, os judeus. Ele começa uma conversa, ela resiste, é até grosseira no começo. Jesus oferece uma água e ela então diz, olha, essa água que o senhor tem para dar, eu gostaria, mas eu não sei quem pode me dar. E aí começa uma conversa interessante, ela percebe que ali estava um rabino e ela começa a tirar dúvidas sobre teologia.
Ela diz, o meu povo diz que o Messias vem daqui, o teu povo diz que vem de lá, de onde afinal verá o Messias? Ele corrige, o Messias vem daqui realmente, e vocês estão errados, porque vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí no final diz, vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido, eu sei que você não tem marido, eu estou aqui nesse assunto, você está buscando o amor, está confundindo as coisas. Ela vai e volta com uma galera, e todo mundo começa a ouvir Jesus. Jesus é convidado para ir à cidade, ele vai, fala com as pessoas entendem e dizem, fica, ele fica. Um monte de gente se converte e depois ele segue o caminho em direção ao norte de Israel. No capítulo 4 está essa história da mulher samaritana de João. No capítulo anterior, 3, tem uma outra conversa de Jesus com uma outra pessoa sobre o mesmo tema, teologia. Só que agora ele não está conversando com uma mulher que não podia nem ser educada em teologia. Ele está conversando com um teólogo chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era PhD em teologia. E Jesus tem uma conversa com ele e começa a falar sobre novo nascimento. E Nicodemos não entende. Jesus fala, desculpa, Nicodemos, eu esqueci que você ainda não tinha tido essa aula. Ele volta e diz, tem que ser assim, assim, assim. Ele está tão à frente de Nicodemos que Nicodemos não consegue acompanhar Jesus Cristo. Mas ele volta e Nicodemos entende. Queridos, onde eu quero chegar? É que Jesus Cristo foi claro com a mulher samaritana e ela entendeu. E ele foi claro com Nicodemos. Paulo está dizendo que a nossa conversa tem que ser temperada com sal. Mas a gente sabe que não é só sal que tempera a comida. Açúcar também tempera. Afinal de contas, pudim é comida, a gente tempera com açúcar. Sal, então, é o que tempera. Açúcar é o que tempera, é o que dá gosto. E é muito ruim quando você, sem querer, pega o sachê de sal e põe no açúcar no fim do almoço ali. Você tem que trocar. Não dá para temperar café com açúcar. Como é frustrante comer um feijão temperado com sal. Desculpa. E não dá para comer feijão com açúcar. Fica muito ruim, a gente não está acostumado com isso. Queridos, quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana, ele vai ao nível dela. De maneira que ela não se sente humilhada. Não estava ali um teólogo arrogante humilhando aquela pobre samaritana. Ela se sentiu amada. Ela se sentiu atendida. Jesus falou com ela e ela entendeu. E quando Jesus vai falar com Nicodemos, ele não o infantiliza. Ele vai na linguagem do teólogo e tem que voltar atrás um pouco. Jesus conversou com Nicodemos e Nicodemos entendeu. O que eu quero dizer, queridos, é que Jesus não era uma pessoa de um tempero só. Com a mulher ele usa açúcar ou sal, não sei. Com Nicodemos ele usa açúcar ou sal, não sei. Mas a questão é que os dois foram ganhos por ele. E é horrível quando a igreja diz, aqui só sal. Aqui só açúcar. O povo de lá é que tem que se igualar com o povo daqui. Queridos, nós precisamos construir uma igreja que está em missão, que está em constante trabalho de evangelização. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Não percam as oportunidades. Não joguem fora as chances que vocês têm, que a gente tem. E que a gente possa temperar tudo da forma correta. Jesus é Jesus, a gente sabe, a gente não vai acertar todas como ele acertou. Mas a gente tem que entender que, embora o Evangelho seja inegociável, embora o Evangelho seja irretocável, as estratégias para alcançar as pessoas com o Evangelho não são canônicas. Cânon é Bíblia, não a nossa estratégia. Cânon é Bíblia, não a nossa denominação. Que a gente possa pensar em estratégia, em roupa, música, palavra, para que, como Paulo fala, eu fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Com o judeu fiz de um jeito, com o fraco fiz de outro. Com os que viviam na lei fazia de um jeito, com os que viviam sem lei eu vivia de uma outra forma, me postava de outra forma. A reforma protestante foi um grande exercício de adequação. A reforma protestante foi um grande trabalho de contextualização. Só que hoje nós estamos mais no século XVI. Hoje estamos num país que está pegando fogo. Vivemos num estado que está à beira do colapso. Precisamos orar pelo Brasil, orar pelo estado do Rio de Janeiro com a mente ativa.
e com o coração cheio de esperança de que Deus não dorme, que Ele continua no controle, que Ele vai continuar reinando sobre o Brasil, sobre o estado do Rio de Janeiro. Ele continua sendo o rei de toda a terra. De toda a terra. E Ele é rei de ateus e de crentes. O bandido não reconhece a autoridade de um governador, mas ele é o governador do bandido. O ímpio não reconhece a soberania de Deus, mas Deus é soberano sobre o ímpio. Isso não muda nada. A gente celebra a soberania de Deus, o ímpio não. Que no nome de Jesus a gente entenda que os reformadores queriam isso. Olhar para a Bíblia com seriedade, com compromisso, com entendimento, integridade, conhecer a Escritura, mas também com o coração. Para a gente deixar isso tudo mexer com a nossa alma, com as nossas emoções, com as nossas vontades. E que a gente possa, sim, ser essa igreja íntegra, que junta coração com mente, e essa igreja atenta, com uma linguagem clara, uma linguagem simples, uma linguagem humana, para que as pessoas não fiquem aqui na igreja, ou diante da sua fala, tentando entender o que está sendo dito, mas que pessoas entendam claramente qual é a mensagem que você tem para entregar. Amém? Porque era assim que Jesus vivia. Vamos orar, queridos, pedir a Deus a bênção dele. Senhor querido, com o nosso coração cheio de gratidão, oramos pela sua igreja, oramos pelo seu povo. Estamos aqui há 5 séculos, como protestantes, como evangélicos. Pedimos ao Senhor que nos ajude nesse momento a assumirmos uma vida mais íntegra, em que a nossa cabeça e nosso coração estejam no mesmo compasso, que a gente veja a cabeça e coração como os 2 pedais de uma bicicleta, que em nome de Jesus a gente possa ver a integralidade disso e a maneira como nós devemos viver a junção desses 2 aspectos da nossa vida. Em nome do Teu Filho te peço, por aqueles que não estudam a palavra, mas que te amam, que associem esse amor, conhecimento, que esse zelo não seja um zelo sem entendimento, que seja um zelo que conhece a Escritura, que conhece a doutrina. Eu te peço pelos que estudam, que gostam, que não ousem trocar estudo por oração, que possam de fato conhecer o Deus da Escritura com a cabeça e sentir o Deus da Escritura com o coração. E que assim a tua igreja caminhe no equilíbrio. E que a gente possa ter o nosso coração atento para os que estão fora. Que a gente possa falar de um jeito que eles entendam. Seja com a mulher samaritana, seja com o PhD em teologia. Que a gente possa ser claro. Que a gente não humilhe ninguém e que a gente não infantilize ninguém. Mas que todos entendam muito claramente quem é o nosso Cristo. O que Ele é capaz de fazer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.